Fala galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui e eu quero falar para vocês hoje de uma coisa que vocês já ouviram aí nas suas aulas de osteopatia várias vezes, que é aquele negócio assim, não, anatomicamente pode, anatomicamente temos uma conexão, anatomicamente isso liga com isso e isso pode gerar tal sintoma. Você já não ouviu isso na sua aula? Será que isso é tudo verdade ou será que tem algum componente aí que a gente precisa pensar um pouco mais racional, um pouco mais cientificamente? Então, eu vou fazer o seguinte: vou trazer para vocês um estudo que avaliou isso. É um estudo teórico, é um estudo muito interessante, que avaliou esse possibilismo anatômico que a gente fala tanto nas aulas de osteopatia. Até que ponto a gente pode confiar nisso e até que ponto isso é uma informação um pouco exagerada dentro do conceito da osteopatia. Então, a gente vai falar um pouco de perspectiva histórica, de possibilismo anatômico, como que a osteopatia se baseou isso ao longo do tempo e como que a gente pode enxergar isso hoje dentro dos conceitos modernos e atualizados de osteopatia. Beleza? Então agora eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo naquele grupo de osteopatas que você conhece que precisa saber dessa história ou naquele grupo de fisioterapeutas que tem um osteopata lá no meio que acha que tudo na anatomia tá valendo. Beleza? Vamos lá então, eu vou mostrar para vocês o estudo hoje. Tá aqui, ó. É um estudo que foi publicado no International Journal of Osteopathic Medicine, tá? Em 2024, é um estudo recente. E aí ele fala o seguinte, olha o título: It's all connected, so it all matters. Então, está tudo conectado, então tudo faz sentido. A falácia do, do possibilismo anatômico dentro da osteopatia. E aí ele já começa com um título um pouco provocante, assim, uma headline um pouco provocante, e é assim que funciona mesmo para a gente ter um interesse de ler esse artigo. E aí, aqui nesse primeiro box, nas implicações para a prática que você vai ter aqui nesse estudo, é o seguinte: ele fala que o conhecimento anatômico é um ponto central na teoria da osteopatia, na prática, e é identificado desde o seu conceito, desde o começo dos estudos da osteopatia, a gente fala disso, tanto que tem uma frase muito famosa do Dr. Steele que fala que a osteopatia é anatomia, anatomia, anatomia. Mas se o Dr. Steele tivesse hoje, com os conhecimentos que a gente tem hoje, eu acho que ele diria diferente. Ele diria: a osteopatia é anatomia, fisiologia e biomecânica, ou patologia. Então ele teria outras matérias também, porque toda a base de estudos dessa época do Steele era de anatomia, e não é por isso que é só anatomia que a gente tem que estudar. O segundo ponto importante de implicação para a prática clínica diz o seguinte: que o possibilismo anatômico se refere a algo imaginado, exagerado ou implausível das relações que são clamadas de existir entre as estruturas anatômicas. Então, por exemplo, algumas vezes a gente fala que existe uma ligação, por exemplo, do estômago com o intestino por causa do ligamento tal. Será de verdade que isso acontece? Alguém já testou essa possibilidade? Que aquela víscera específica se relaciona com a outra víscera através daquele ligamento, e aquele ligamento não tem só uma função de sustentação, ele tem uma função de transmissão de força de uma coisa para outra. Não foi estudado todas essas relações anatômicas. Então a gente assume que essas relações anatômicas existem, só que elas não foram estudadas de forma profunda. E aí a gente fica num limbo. E a gente tenta justificar isso para um outro profissional de saúde, por exemplo, e acaba caindo em uma falácia do possibilismo anatômico. O terceiro ponto é que esse possibilismo anatômico pode ser utilizado como construto para elaborar as explicações diagnósticas em osteopatia e os esquemas de avaliação clínica e tratamento. Por exemplo, esse possibilismo anatômico é muito utilizado para a gente explicar cadeias lesionais. Será realmente que as cadeias lesionais acontecem da forma que a gente pensa? Por exemplo, quantas vezes você avaliou um paciente, montou toda a estrutura de uma cadeia lesional desse paciente, e quando você foi colocar na prática, as disfunções não batiam com a cadeia lesional que você tinha idealizado? Ou seja, quantas vezes na prática esse possibilismo anatômico da cadeia lesional não se completou como deveria? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, porque já aconteceu comigo também. Então, até que ponto isso é
real, até que ponto isso é verdadeiro, até que ponto a gente pode confiar nesse possibilismo anatômico. E o quarto ponto importante que esse estudo vai falar é que esse possibilismo anatômico pode levar à profissão da osteopatia a uma grande perda de tempo, de energia e capacidade, capital intelectual, como resultado de uma falha estrutural e oportunidade de desenvolver algo mais plausível, ético e focado em abordagens na pessoa, nos cuidados do paciente. Então, o que acontece? É um gasto energético desnecessário, é um gasto de capital intelectual desnecessário, é um gasto de energia desnecessária para entender alguns possibilismos anatômicos que a gente sabe que não tem plausibilidade biológica ou real função clínica no nosso dia a dia. E aí vamos falar um pouquinho como que ele construiu esse raciocínio para chegar nesses pontos que eu expliquei para vocês aqui de resumo. Esse estudo examina o papel da fundação, né, desde a fundação da regra da anatomia, como uma matéria básica que fundamentou o ensino da osteopatia é, e começou Porque nessa época que a osteopatia foi criada, como eu já falei para vocês, a única área da saúde mais desenvolvida era a anatomia por dissecação. A gente não tinha muitos estudos de fisiologia, não tinha. A radiologia começou mais ou menos nessa época também. Então a gente não sabia muito bem outra forma, outra fonte de estudo. Então a gente ficava nos estudos anatômicos. Eles propõem que os osteopatas partem de uma premissa anatômica que está tudo conectado, então tudo faz sentido. Então está tudo conectado, e aí eu até tenho uma brincadeira que eu faço muito, que é assim: a fáscia é a virose do osteopata. Por quê? Tudo que ele não sabe a relação que tem, ele fala que é uma questão de fáscia e tecido conjuntivo, como tem tecido conjuntivo em tudo, então tudo está ligado e vamos embora. E aí a gente fala que esse termo possibilismo anatômico não é somente falacioso, mas pode inibir a chegada de um tratamento efetivo e ético para os pacientes. Nesse estudo, eles acreditam que tem muito espaço e oportunidade para a osteopatia ter um papel de verdade, de valor nos cuidados com a saúde, de forma mais contemporânea, efetiva e colaborativa. Mas a gente tem, concomitantemente isso, um sistema anatômico centrado que pode estar presente, que pode barrar esse futuro desenvolvimento da osteopatia. Então, esse estudo, perceba o seguinte, ele é feito, ó, vamos pegar até os autores aqui, ó, o Diego Hidalgo, a Andrew Macmillan e o Oliver Thompson. Esses caras, eles estão dentro de uma universidade de osteopatia, então eles têm a necessidade, tá? E eles têm a University College of Osteopathy, tá? Que é a antiga BSO. Eles têm a necessidade de provar algumas coisas do que a gente faz na osteopatia. Então, eles estão falando que, assim, se a gente ficar nesse possibilismo anatômico, a gente não vai evoluir de verdade como profissão osteopática. E isso eu concordo bastante com o que eles estão falando. Quer ver como é que eles fundamentam isso? Aqui, ó. O que eles falam do possibilismo anatômico? Eles falam que é uma abordagem de pensamento clínico, de que prioriza o conhecimento da anatomia para construir narrativas e justificar abordagens terapêuticas que vão além da necessidade dos clínicos, que vão além da necessidade dos clínicos de ter um grounding, um embasamento anatômico e fisiológico para uma prática segura de cuidados com a saúde. A ideia que o corpo precisa estar numa perfeita forma e alinhamento, como esse estado existe, pode ser considerado um anatômico normativismo, ou como diria São Tomás de Aquino, descreve alguma patologia que não é muito feia, muito estranha, quando a linguagem médica e os processos norteiam algo indesejável e imperfeito
ou diferente das relações clínicas normais e patológicas. Ou seja, a gente já sabe, está cansado de saber que alterações de postura, alterações estruturais não implicam diretamente em sintomas. E se a gente ficar no possibilismo anatômico, a gente vai continuar pensando que aquele paciente com uma anterioridade de cabeça vai ter uma dor cervical, por exemplo. E a gente já tem vários estudos que mostram que isso não é real. Então, isso aí é um raciocínio baseado com um pilar do possibilismo anatômico. E como alguns outros métodos têm como padrão ouro, avaliar e medir as estruturas anatômicas e as modificações que limitam a confiabilidade e a utilidade para predizer dor e incapacidade. Então, se os osteopatas ficarem tentando fazer essa correlação de alteração postural e dor, de alteração de movimento e dor, de alteração de não sei o quê, a gente sabe hoje, por exemplo, não existe padrão correto de corrida. Você pega os corredores profissionais, cada um corre do seu jeito e todos eles têm bom desempenho dentro das suas possibilidades. Ou seja, a gente não pode determinar que uma alteração de padrão postural, uma alteração de padrão de movimento é indicativo diretamente de dor. Além disso, quando a gente olha a incerteza clínica, o possibilismo anatômico pode levar a uma forma racional de diagnóstico e tratamento. Meu paciente tem uma postura alterada, então ele tem dor, que é o que eu estou falando para vocês. Não é isso, isso não é real. Então, o fenômeno está interrelacionado. A simplicidade disso pode gerar um problema. E é exatamente isso, essa correlação não quer dizer causalidade. Que é a história, por exemplo, do paciente utilizar o celular por determinado muitas horas do dia e ter uma dor cervical. A gente sabe que isso não tem uma relação direta. Apesar de incorreto, é inacurado, mas plausível, a gente tem isso tanto para clínicos quanto para pacientes. Então, isso pode fazer muito sentido, tanto para alguns clínicos desatualizados, quanto para alguns pacientes, com algumas informações erradas que eles pegam aí no Dr. Google, por exemplo. Mas o nosso papel é dizer que a maioria das condições musculoesqueléticas tem uma história natural e os benefícios terapêuticos dos fatores contextuais precisam ser explicados para o paciente, e a dor musculoesquelética é muito mais multifatorial do que causal diretamente. Então, a gente precisa explicar isso para o nosso paciente todos os dias, e o possibilismo anatômico dentro da osteopatia pode prejudicar isso no nosso dia a dia. Esse possibilismo anatômico levou ao desenvolvimento de muitos diagnósticos, muitos rótulos de diagnósticos que falavam, que descreviam que algo estava errado com a pessoa, por exemplo, ou com o paciente. Por exemplo, disfunções somáticas, torções sacrais, disfunções de primeira costela, restrição de mobilidade das suturas cranianas, órgãos rodados e muitos outros diagnósticos foram a nossa teoria da conspiração do século XIX. E a gente precisa evoluir além disso. A gente sabe que, por exemplo, torções sacrais não existem, né? A gente sabe que a disfunção é sacroiliaca, a disfunção, os testes de mobilidade da região têm uma confiabilidade muito ruim e os testes provocativos são muito melhores. Por exemplo, as alterações de mobilidade das suturas do crânio não são tão perceptíveis assim, mas alterações vasculares do crânio, sim. Então, a gente tem que evoluir em termos de estudo para a gente conseguir fundamentar melhor o que a gente faz. Esses termos estão associados com significados e narrativas que contribuem para reforçar aquela história que o corpo, como uma máquina, um construto, deve ser muito persuasivo, né, dentro dos cuidados com a saúde, mas isso não é real, isso deve ser desencorajado no nosso dia a dia. E aí ele fala especificamente das alterações estruturais cranianas, dos impossibilismos que a gente tem na parte estrutural e craniana. Então, ele fala o seguinte, que as evidências sugerem que a anatomia continua ser a primeira ocorrência de conhecimento na osteopatia, e isso está certo, deve continuar. A gente precisa conhecer a anatomia profundamente
para trabalhar com osteopatia, tanto na prática quanto na educação. E está completamente errado que os standards, né, os padrões europeus da educação osteopática e da prática levam a 5 modelos de osteopatia. 4 deles são considerados que têm uma base anatômica muito forte. Por exemplo, o modelo respiratório, estrutural, bioenergético e neurológico. O modelo estrutural é baseado na estrutura física do corpo, na anatomia, nos desvios do normal associados às disfunções somáticas e nas causas primárias de dor e doença que são avaliadas e tratadas com Osteopathic Manipulative Therapy, ou OMT. E aí o que acontece? Foi sugerido que a gente tem essa disfunção somática pode ocorrer em indivíduos assintomáticos também. Ou seja, se a gente seguir o modelo da disfunção somática na parte estrutural, a gente vai encontrar disfunção somática também em indivíduos assintomáticos saudáveis. E alguns ainda sugerem que a presença de disfunção somática pode criar consequências biomecânicas e neurológicas que predispõem o indivíduo a futuramente ter dor e outras condições de saúde. E isso também não é real. Então, a gente não pode tratar essas disfunções somáticas desses pacientes assintomáticos como forma preventiva. Nós temos muita dificuldade de comprovar o tratamento osteopático preventivo. Tanto que a gente tem, acho que, 1 ou 2 estudos falando de tratamento osteopático preventivo até hoje, e a única coisa que a gente pode afirmar é que eles tratam, que ajudam a prevenir fratura por estresse em corredores cross-country. Nada além disso. Tá? A respeito da osteopatia craniana, a gente tem aquele modelo que vem do livro do Sutton, aquele Thinking Fingers, que foi o cara que desenvolveu, né, que aprofundou muito a osteopatia craniana, colocou os conceitos do Steele dentro do crânio, e aí ele fala o seguinte, que nesses conceitos ele fala de mecanismo respiratório primário, ele fala de muita coisa esotérica nos exames, de muitas percepções que ele tem nos exames, de muita intuição de tratamento que ele tem nos exames, e isso é um outro problema de possibilismo anatômico. Mas, na real, o que a gente sabe é, cada vez mais a osteopatia craniana tem que estar fundamentada em alterações vasculares que acontecem no crânio, tanto da parte sanguínea, né, que o sangue ativa algumas áreas específicas do cérebro, quanto na parte linfática ou glinfática que a gente tem dentro do crânio. Então, a gente tem que sair do modelo biomecânico do crânio, que é o modelo dentro do possibilismo anatômico, que ele está criticando aqui, e entrar num modelo muito mais vascular. A gente vai ter muito mais resultado disso. E quando a gente entra no campo da osteopatia visceral, eu já falei um pouco antes, mas a gente fala o seguinte, algumas das coisas mais esdrúxulas do possibilismo anatômico acontecem aqui. Por exemplo, palpação osteopática do coração. Você não tem nem acesso a esse órgão pelo gradil costal, mas alguns osteopatas juram que você consegue fazer uma palpação do coração, que é praticamente impossível. E aí você usa termos como ele está rodado, esse órgão está posicionado para lá, ou para cá, para cima ou para baixo, sem levar em consideração variações anatômicas. Então, na parte visceral, nós temos muitas possibilidades de variações anatômicas. O estômago, em mais ou menos 70% da população, tem variação anatômica. Cólon transverso, em 60% da população, tem variação anatômica. E alguns órgãos têm, no mínimo, 30% de variação anatômica. Essas variações anatômicas podem ser as disfunções de torção, rotação e não sei o que a gente encontra nessas vísceras. E isso não tem nenhum problema, porque esse paciente tem uma vida normal com isso, tanto que ele não tem sintoma. Então, a gente atribui a um possibilismo anatômico, mais uma vez, as alterações viscerais, e elas acabam não sendo reais. Esse problema, a gente precisa, esse problema de possibilismo anatômico, a gente precisa delimitar e falar, olha, a gente vai até aqui com a anatomia. E depois que a gente termina com a anatomia, a gente vai entrar em plausibilidade biológica e plausibilidade clínica, que é um outro campo, que é um pouco mais para frente. E aí a conclusão desse autor, ele fala o seguinte, o conhecimento anatômico é necessário para a gente ter uma prática segura e efetiva na osteopatia. Ponto, que é o que eu concordo plenamente com ele. Mas se a gente ficar utilizando o possibilismo anatômico como tudo é fáscia,
tudo tá ligado, tudo não sei o quê. A gente não vai conseguir aprofundar os nossos estudos em osteopatia, a gente não vai conseguir comprovar clinicamente as coisas que a gente faz, porque a gente vai estar correndo para o lado errado. A gente vai estar tentando justificar algumas coisas e a gente não vai conseguir ter essa possibilidade de justificar. Como eu falei para vocês, da disfunção somática, por exemplo, das disfunções do crânio, por exemplo, e das disfunções viscerais. Então, se a gente ficar pensando que uma alteração de movimento de um osso específico do crânio vai gerar uma série de sintomas do paciente, nós estamos pensando no possibilismo anatômico e não na plausibilidade biológica. Se a gente pensar que um fígado mais para cima ou mais para baixo, ou mais inclinado para a direita ou para a esquerda, vai gerar uma série de sintomas metabólicos no paciente, estamos no possibilismo anatômico e não estamos falando de problemas clínicos reais. Se a gente ficar falando que o paciente com uma disfunção somática vai ter uma série de problemas, estamos mais uma vez no possibilismo anatômico e não em problemas reais. Ou seja, você que é osteopata, você que está estudando osteopatia, preste muita atenção nessas explicações, se elas têm plausibilidade ou não. E o que não tiver plausibilidade, a gente não pode levar para a clínica e, especialmente, a gente não pode conversar com outros profissionais de saúde achando que isso é normal, porque a gente vai levar uma falácia dentro da osteopatia para fora da osteopatia e vai cair cada vez mais em descrédito o que a gente faz no nosso dia a dia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Baixem o estudo, leiam o estudo com atenção e coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. Tá bom? Um beijo e até a próxima.